Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde semanalmente, todas as quintas-feiras, a gente traz um vídeo com um tema novo e sempre temas que a gente tenta trazer e que sejam de fato importantes, esclarecedor, ou que pelo menos sirvam de instrumento para que, caso vocês queiram usar, vocês terem conhecimento de caminhos, de opções de caminhos. Aqueles que estão aqui chegando hoje e aqueles que não estão chegando hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal enfim, acionarem ali o sininho para vocês serem avisados cada vez que um vídeo novo for postado. E como eu já disse, uma vez por semana, pelo menos, a gente coloca um vídeo, sempre trazendo assuntos que de uma certa forma nos esclarece. Dentro do âmbito, dentro da visão espiritual, nos esclarece alguma coisa sobre o que a gente está vivendo agora, nesse momento, E já entrando no tema do vídeo, nós hoje vivemos um momento de muita aspereza, entre nós. As nossas relações, elas estão muito ásperas. As nossas relações, elas estão eu diria que muito acirradas, O ser humano de hoje, ele leva tudo para disputa pessoal, ou seja, qualquer coisa que acontece na vida dele, isso traz para ele uma sensação de disputa, uma sensação de que ele tem que ganhar, ou de que tudo está contra ele, E isso, obviamente, causa dentro de cada um de nós um comportamento diferente. Cada um de nós tem em si uma forma de reagir diante de tudo que a gente está vivendo, diante da forma como nós estamos vivendo. Cada um reage de uma forma. Mas o mais importante é o que eu posso fazer para evitar que fatores externos interfiram no meu equilíbrio. Eu tenho que ter recursos para não entrar em qualquer provocação externa, porque senão, como é que fica a minha vida? Se um dia eu acordo melhor, mais disposto, com mais fé, mais crédulo de que a vida pode ser vivida de uma forma satisfatória, harmônica e feliz, eu recebo estímulos externos e eu perco o controle sobre aquilo que eu optei sentir, ou seja, pelos meus melhores sentimentos. Então, externamente, é claro que nós somos influenciados, mas o que eu posso fazer para não ser? E aí existem vários recursos. Você pode usar o seu poder pessoal, você pode usar a sua intuição, você pode usar exercícios de relaxamento, você pode usar uma infinidade de possibilidades, que inclusive eu tenho alguns postados no Instagram, em que eu falo e mostro alguns caminhos, o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais defesas você tem contra os estímulos internos, contra os estímulos externos. Então, hoje em dia, nós temos uma vida muito disputada, essa é que é a verdade. Nós temos uma vida que não nos deixa sossegar, Nós não conseguimos ter mente em paz. A nossa mente, ela está sempre atribulada, ela está sempre tentando descobrir solução para alguma coisa, ela está sempre tentando se proteger de alguma coisa, e o descanso é zero. Não existe mais aquilo que a gente chamava de paz de espírito, não existe. E quando você vive num momento em que as disputas, elas são claras, ou seja, eu preciso opinar por um caminho, e que se alguém não concorda, essa pessoa está contra mim. E ela age dessa forma. Então fica muito explícita a disputa entre eu e as pessoas. Mas e aí? Como é que eu faço para não entrar nessas provocações ou não ter nenhum prejuízo na minha vida, no meu dia a dia, sobre o que acontece fora? Eu acho que um dos grandes fatores para que nós tenhamos esse ritmo de disputa é o radicalismo. Quando você é radical, você defende as suas ideias de uma forma a não querer ouvir o que o outro tem para dizer. E sequer você quer saber se você está certo ou errado. Ora, quando você vive num ambiente desse, como é que a gente se defende?
Ou a gente não entra, o que é quase impossível, porque o mundo está assim, ou você de fato amadurece recursos, desenvolve conhecimento e utiliza esses recursos como um instrumento de minimizar a sua aceleração, o seu incômodo, aquilo que vem de fora. Assim você pode se proteger de eventos externos. Como eu já disse, você pode usar a meditação, você pode usar o poder da sua mente, você pode usar o seu poder pessoal, você pode usar o autoconhecimento, você pode usar uma série, conforme eu já disse, de assuntos, tópicos, instrumentos e recursos que eu menciono no meu Instagram, que vocês podem ir lá depois olhar e ter esses recursos disponíveis para vocês. Mas hoje a gente tem que ter muita cautela, porque a vida, de uma forma geral, ela está muito radicalizada. Tudo é muito intenso. E tudo que é muito intenso não segue um fluxo natural. Segue um fluxo de indução. Porque o fluxo natural, ele seria aquele que partiria de você, iria em direção a qualquer lugar e ninguém tentaria impedir e nem impor um rumo para o seu fluxo. E é o que está acontecendo quando você é radical, quando o ser humano radicaliza, quando o ser humano quer de todas as formas não aceitar a opinião, a posição do outro, mas não só não aceitar, querer também que aquele outro seja, ou pense e haja como eu creio que seja o melhor. Isso não funciona, isso não gera harmonia, isso gera o que está gerando no mundo inteiro. A gente está vendo o comportamento das pessoas. Então, eu diria que usar recursos disponíveis é extremamente importante. Buscar se conhecer melhor é um caminho absolutamente grandioso, com muitos recursos, simplesmente pelo fato de você se conhecer, você saber quais são os seus pontos mais fortes, quais são os seus pontos mais fracos, e, consequentemente, tentar se prevenir deles e se prevenir os pontos mais fracos, não expor tanto, né? Foi o que eu quis dizer. E buscar sempre o caminho da prática e dos recursos que te levam a de uma certa forma, a se proteger do que pode acontecer em torno de nós. Hoje nós podemos sofrer influências de qualquer coisa que aconteça fora. Nós só não podemos deixar que isso interfira no nosso equilíbrio. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa bem possível de ser realizada na medida em que a gente conhece os recursos e utiliza dos recursos que são instrumentos extremamente fortes e eficientes para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio interno para seguir a nossa vida, não se deixar influenciar pelo que está acontecendo ao nosso redor e mais, ser um instrumento de serenidade entre aqueles que estão à nossa volta, vivendo esses conflitos, sendo radicais ou não, mas tentando levar harmonia para esse núcleo onde as pessoas precisam se entender. As pessoas precisam perceber que elas, por mais competentes, por mais preparadas que elas se julgam, elas também, de alguma forma, talvez até pela omissão, sejam agentes de desequilíbrio. Os recursos estão aí para serem usados. Tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade, tem que ter foco e seguir numa prática aonde só quem ganha é você através do seu próprio fortalecimento. E aí sim, quem sabe, se transformar num agente de disseminação de harmonia, de amor, de entendimento, mas também de disciplina, de responsabilidade, de dignidade, de caráter. Entendendo que nem sempre aquilo que você entende como certo é o certo para todos. Eu pediria a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas que de alguma forma vocês acham que ele pode ser útil. E não se esqueçam, se inscrevam no canal
e apertem lá o sininho de aviso. Eu espero ter sido útil a vocês de alguma forma e tenham uma boa semana, fiquem em paz e um fecho de luz.